Olá, pessoal! Essa vai ser uma aula introdutória do assunto de frações, ministrada por mim, Ana Valéria Borges de Araújo, juntamente com o professor Iago Costa de Oliveira. Então, o que iremos estudar nessa aula? Iremos estudar frações como parte todo, vamos ter uma ideia inicial de fração e a leitura das frações. Então, o que é fração? Temos aqui uma definição de fração. Fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Para entendermos essa definição, pegamos um papel, dividimos ele em 4 partes iguais. Tem que sempre observar isso, porque na definição diz que tem que ser em partes iguais. Então, dividimos em partes iguais e pintamos uma dessas partes. Então, aqui temos uma representação de uma fração. Essa fração é 1/4, porque esse 1 representa a parte pintada e o 4 representa a quantidade de divisões que fizemos na folha. Chamamos o número que fica em cima de numerador, sempre. E o número que fica embaixo, chamamos ele de denominador. E temos aqui também o traço de fração, que é onde vai separar o numerador do denominador. E chamamos eles, o numerador e o denominador, de termos da fração. Agora vamos ver aqui um exemplo, que é para saber se vocês conseguiram fixar essa ideia de fração. O exemplo diz o seguinte: escreva a fração correspondente à fatia de pizza retirada. Então, temos uma imagem aqui que representa uma pizza. Nessa pizza, temos que contar a quantidade de fatias. Essa pizza tem 8 fatias. Nessa segunda imagem, representa as pizzas retiradas, que, como podemos ver, 3 fatias foram retiradas. Então, aqui tem uma fração representada. E qual é essa fração? A fração representada é 3/8. Por quê? Esse 3 corresponde à quantidade de pizzas que foram retiradas, que foram 3, né? E o 8 representa a quantidade de pizza quantidade de fatias que a pizza tinha antes de ser retirada. Então, a fração representada aqui é 3/8. Olá, pessoal. Sou o professor Iago Costa. A gente vai dar continuidade ao que a professora Ana Valéria estava falando. E para isso a gente vai estudar a leitura das frações. O que é a leitura das frações? Para isso a gente precisa entender que a gente vai estudar o quando se lê determinadas frações. E também para isso a gente tem que compreender que a leitura das frações, ela se dá de acordo com o seu denominador. Ou seja, determinada fração tem sua forma de leitura, que também é determinada pelo seu denominador. É o que a gente vai ver o seguinte, que o que determina como lemos uma fração é o determinador dela. Frações com denominadores de 2 a 9, a gente lê de uma forma, que é o que a gente vai ver o seguinte, que a leitura das frações, elas são divididas em 3 momentos. No primeiro momento, é as frações que o seu denominador está de 2 a 9. Veremos a seguir como se lê alguma dessas frações. A fração 1/2, a gente lê como a metade, como 1/2 ou simplesmente como meio. Nessa fração aqui vai ficar a critério seu, de como você vai ler. Pode ser metade, 1/2 ou meio. Outra fração é 2/3. Esta fração a gente lê 2/3. Observe que a partir dessa fração, que o denominador não é 2, sempre vai ser questão
de 2, o numerador continua, e o 3 a gente vai mudar. 3 a gente vai para terço, ou seja, fica 2 terços. O outro exemplo é a fração 3 sobre 4. Ou seja, o numerador permanece 3. O denominador a gente tem quartos. É como se a gente tivesse um todo, dividíssemos em 4 partes iguais e pegássemos só as 3 partes que é o que a gente está usando. Ou seja, então a gente usou 3 quartos. Uma outra fração é 1 sobre 5. A gente vê que aqui é como se a gente tivesse um todo, dividíssemos elas em 5 partes iguais e utilizar 4, ou seja, a gente tem 1/5. Nesse outro exemplo, a gente tem 5 sobre 6, ou seja, a gente tem 5 sextos. Em outro exemplo, a gente vai ter 4 sobre 7, então a gente vai ler isso como 4 sétimos. Em um próximo exemplo, a gente tem 5 sobre 8, ou seja, a gente tem 5 oitavos. E por último, a gente tem 2 sobre 9, ou seja, a gente tem aqui 2 nonos. Com os denominadores 10, 100 ou 1000, que são chamadas as frações decimais, ou seja, é o segundo momento da leitura das frações, onde o denominador é 10, 100 ou 1000. Para isso, a gente vai ver alguns exemplos. No primeiro exemplo, a gente tem 7 sobre 10, ou seja, a gente tem 7 décimos. É uma fração decimal, então a gente tem 7 décimos. No segundo exemplo, a gente tem 3 sobre 100. É uma fração também decimal, e a gente tem, ao invés de décimos, a gente tem centésimos, ou seja, 3 centésimos. E por último, a gente tem uma fração decimal, só que 1 sobre 1000. Então, ao invés de décimos, a gente tem milésimos. Então, a gente tem 1 milésimo. Veremos também outros tipos de frações, ou seja, frações com outros denominadores, onde o denominador não está entre 2 a 9 e também não é 10, 100 ou 1000. São as frações que os denominadores são aleatórios, vão variar. Para isso, a gente vai ter que entender que, nesse primeiro exemplo, a gente tem 1 sobre 12. Então, a gente tem 12 avos. Frações que o denominador não é entre 2 a 9 e não é 10, 100 ou 1000, a gente lê normal, só que acrescenta avos, ou seja, 12 avos. Avos quer dizer divisão em partes iguais. Ou seja, a gente tem um objeto e dividiu em 12 partes iguais. Então, a gente tem 12avos. Em um segundo momento, a gente tem 3 sobre 20. Ou seja, a gente tem um objeto e dividimos ele em 20 partes iguais. E dessas 20 partes iguais, a gente tirou apenas 3 partes, que é o que a gente está utilizando. Ou seja, a gente tirou 3, 20 avos. Temos também um exemplo que são 2 sobre 35. Ou seja, a gente tem um todo, dividiu em 35 partes iguais e pegou 2 dessas 35 partes. Ou seja, de um todo, a gente pegou 35 avos. Pessoal, agora vamos observar este exemplo, que diz o seguinte: escreva como se lê a fração representada pelas partes que faltam na imagem. Observem que a imagem foi cortada em várias partes iguais, e que essas partes iguais representam o todo. E que desse todo foi retirada algumas partes. Vamos observar que foram retiradas 3 partes da imagem. Ou
Ou seja, do todo foram retiradas 3 partes. Eu tenho um todo, dividi em 9 partes iguais e retirei 3. Se eu retirei 3 partes e que o todo da imagem são 9 partes, então foram retirados 3 nonos. Ou seja, a gente retirou 3 nonos. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada a todos.